A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estamos aqui dando sequência à parte 2, nosso estudo a respeito do dízimo, de oferta, essa questão aí, como nós falamos no final do nosso estudo anterior, Jesus falando sobre a questão da contribuição, de que o obreiro é digno do seu salário, digno do seu sustento. Então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Nós temos aqui Mateus capítulo 10, versículo 10, deixa eu conferir. Ele está dizendo para os seus discípulos, quando sair, para não levar no caminho nem alforge, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, nós percebemos que hoje muitas pessoas, infelizmente, muitos líderes, eles fazem pressão sobre as pessoas para contribuir porque eles querem viver de forma, talvez assim, acima do padrão dos demais irmãos que estão na igreja. Então, se alguém não entregar o dízimo, talvez vai diminuir, porque eles querem talvez andar em carro de valor alto, quer morar em mansões, quer, sei lá, esbanjar, certo? Enquanto tem pessoas que estão passando talvez até necessidade, às vezes até escassez de alimentos. Enquanto talvez um pastor, eu não estou dizendo aqui que, como Jesus falou, tem que seguir o que Jesus está ensinando. Como ele disse que o obreiro é digno do seu alimento, do seu sustento, do seu salário, como nós vamos ver em outros versículos aqui, tudo bem, se eu estiver me dedicando à obra do Senhor, eu sou o obreiro, fico ali, digamos que todo o meu tempo integral é entregue à obra do Senhor, de fato. E isso aí, nós temos que olhar se o obreiro de fato está fazendo isso. Se ele está passeando, se esbanjando, não é que ele não possa tirar umas férias e passear, claro que pode. Se o trabalho dele é aquele ali, todo trabalhador tem direito nas suas férias também. Mas o que eu quero aqui pontuar aqui, um dos motivos porque muitos líderes pressionam, oprimem as pessoas, amedrontam as pessoas, não estou dizendo que são todos, mas aqueles que obrigam as pessoas a fazer isso, praticamente obrigam, né, que você está fazendo medo, você está fazendo até ameaça. Então, por quê? Eu não sou contra, e quem sou eu para dizer isso, que o pastor não possa ter o seu carro, não pode ter sua moto, e precisa, tem que ter a sua casa, né, o seu sustento necessário, suas vestes, tudo que ele precisa. Então, se ele trabalha de tempo integral para a obra de Deus, então ele precisa de tudo isso. E se ele for fazer uma viagem relacionada à obra de Deus, também ele tem as passagens, toda a despesa paga. E as férias que ele for tirar também ele tem que ter o seu sustento durante as férias. Mas, como eu disse, muitos pastores que pressionam as pessoas, obrigam praticamente, porque como eu já vi, conheço aqui na cidade, que eu já morei, um pastor que tem lá um carro básico, digamos assim, mas suficiente para rodar o Brasil inteiro, se for necessário, mas que custa talvez 50, 60 mil reais. Mas aí ao invés dele ficar contente, satisfeito com o carro, ele quer um carro de 200 mil, 250 mil, não, quer uma Amarok, que não sei o que lá, um Hilux. Enquanto talvez tem muitos irmãos lá na igreja que não tem nem uma bicicleta para andar, porque não tem condições. Por que ele vai ter um carro de 200, 250 mil e o irmão andar a pé? Porque não tem condição de comprar. Isso é injusto, é por isso que Jesus falou lá. Falou para os fariseus, hipócritas, vocês entregam o dízimo, mas falta em vocês a fé, a misericórdia e a justiça. Então isso é injustiça, é injusto. Então, assim, ter todo o sustento é uma coisa. Agora, ter ostentação, aí é diferente. Então, isso aí que é o ponto que nós temos que observar, certo? Então, é isto. Nós temos que ter o sustento, sim. Quem é obreiro do Senhor tem o direito, porque o próprio Jesus está falando aqui, que tem o direito do seu sustento. Vou ler mais um versículo aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, aí já é Paulo falando, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler aqui. Em 1 Coríntios capítulo 9,
o versículo 9 diz assim, ó: na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando ele pisa o trigo. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Então, ou seja, quando a pessoa está trabalhando, ele tem direito de ser alimentado por o produto do seu trabalho. Então, se a pessoa é um pastor, um missionário, um obreiro que está dedicado na obra do Senhor, ele tem o direito de se alimentar do alimento dele. No mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 9, nós lemos o versículo 9, mas o 13 diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam? Então, quem está oferecendo, quem está trabalhando um serviço sagrado, tem o direito do sustento. Então, por isso é que nós contribuímos, mas mais uma vez eu digo e repito, nós não somos obrigados a entregar debaixo de pressão, nós temos prazer. Eu conheço pastores que não falam nada sobre o dízimo. Eu conheço um pastor que antes a igreja cobrava o dízimo. E ele chegou ao entendimento que não era correto cobrar o dízimo, exigir, praticamente fazer pressão sobre as pessoas para entregar o dízimo. Então a diretoria da igreja falou: pastor, o senhor ficou maluco? O senhor está falando que os irmãos não são obrigados mais a entregar o dízimo? E nem é obrigado a entregar aqui na nossa igreja, se quiser entregar em outro também ele pode? O senhor está maluco, pastor? Então essa diretoria disse para o pastor: o senhor está maluco, pastor? Como é que nós vamos pagar o teu salário, o teu sustento, se o senhor está falando que a igreja não precisa mais pagar o dízimo? Então quem é que vai querer entregar o dízimo? Então, assim, como a dedicação que esse pastor tinha à igreja, ou, aliás, tem à igreja, com o modo dele ensinar os irmãos em que não era obrigado a entregar o dízimo, ao invés de diminuir as entradas da igreja, as entradas aumentaram. Então está na questão do modo. Então, quando as pessoas fazem por amor, é muito melhor do que quando se faz por obrigação. Muito melhor do que quando se faz debaixo de pressão. Porque as pessoas fazem de amor, de coração. Então você que é pastor, você que é líder, preste atenção nisso aí. Se você ensinar o amor para a igreja, de fato ensinar o amor, que Jesus disse que um novo mandamento vos dou, que é o amor. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Ensine para a tua igreja o amor. Para a igreja que você está liderando, ensine o amor. Porque se as pessoas tiverem o amor dentro de si, elas não vão entregar 10% não. Elas vão entregar muito mais se elas tiverem condições. Vai ter pessoas que vão entregar 50%, talvez. Não vai nem avaliar não o pastor. Aí sim, se eles acharem que o pastor merece um carro melhor, eles vão, de fato, por livre e espontaneamente, dar um carro de presente para o pastor. Ou dar uma casa melhor, dar todos os móveis novos, as pessoas vão ter prazer. Não, vamos, o pastor é dedicado, o pastor, nosso líder é um líder dedicado mesmo na obra de Deus, vamos abençoar ele com um carro melhor, né? O carro dele está assim meio velhinho, o ar-condicionado não está funcionando, e vamos dar um carro melhor para ele, uma casa melhor. Vai lá, observa os móveis da casa dele, está assim meio rasgando, não, vamos dar todos os móveis. Então, assim, é outra coisa, não importa se é 10%, se é 15%, se é 20%, se é 30%, mas ensine o amor para você ver se não é diferente. Igual esse pastor que eu conheço, ele passou a ensinar o amor às pessoas. Então as pessoas passaram a contribuir por amor e com amor, não por obrigação, não por opressão, não por medo. Certo? Então é isto, porque o obreiro é digno do seu salário, do seu sustento, não de esbanjar, não de ter superior aos outros. É como a ideia do principal, do início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, era ser tudo em comum. Nenhum tem mais do que o outro. Mas isso não funcionou por muito tempo. 1 Timóteo capítulo... Vamos ver, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: pois a Escritura declara: não amordeçais o boi enquanto ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, está certo. O obreiro, de fato, dedica no trabalho da obra de Deus, ele tem o sustento dele, tem o alimento dele. Então, nós precisamos. Mas nós temos que
A igreja tem que ser ensinada que isso tem que ser por amor, não por obrigação. Mas aquele pastor que obriga, que fala que está debaixo de maldição, ele está pecando. Está pecando feio. Pecado terrível. Porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E onde há o Espírito de Deus, flui o amor. Então ensina a tua igreja a ser espiritual, ter uma espiritualidade mais profunda, ter um avivamento do verdadeiro amor, que aí vão contribuir, que você vai ser surpreendido com a quantidade da contribuição que vai aparecer. Se de fato você mostrar o amor, que ensinar não é só falar, é mostrar que você ama, e as pessoas veem na tua vida esse amor, que elas também vão aprender a amar. E aprendendo a amar, como aquelas mulheres sustentavam Jesus, sem ninguém obrigar. Sem ninguém obrigar. Jesus não estava obrigando, mas ela sustentava Jesus e todos os discípulos, os apóstolos que acompanhavam ele. A viúva que deu as 2 moedinhas lá, ninguém obrigou ela a dar as moedas dela, mas ela deu por amor, ela sentiu. Como o apóstolo Paulo diz, Deus se agrada que ele dá com alegria, conforme propôs o seu coração. Certo? Então, depois nós vamos entrar em outras questões do dízimo. Então, assim, já para responder, já para a pergunta, o primeiro posicionamento que foi dito aqui, por que muitos pastores dizem que aquele que não entrega o dízimo está debaixo de maldição? Está de maldição porque ele está amaldiçoando a pessoa, não em si, porque Jesus não amaldiçoa quem não entrega o dízimo. De forma alguma. Depois nós vamos entrar nos detalhes que você vai entender. E como eu disse, se tiver ficar alguma dúvida, é só perguntar, é só fazer o questionamento também. Se você não concordar também, pode colocar o teu posicionamento agora com bases bíblicas, porque eu me preparo, estudo, faço exegese. Então você tem que mostrar o teu argumento dentro de uma exegese bíblica, com sinceridade, com honestidade, não para defender o que a igreja, o que a religião está ensinando. É o que Jesus ensinou e pronto. Então Jesus não ensinou, não falou nada, não deu nenhum mandamento, doutrina sobre dízimo. Me mostra na Bíblia onde ele falou isso. Nos 4 evangelhos, Jesus falou assim, não, vocês são obrigados a entregar o dízimo. Vocês que não são judeus, vocês que são gentios, são obrigados. Não, os judeus eram obrigados, mas os gentios não. A igreja do Senhor foi levantada com gentios e judeus também, mas nós não somos, pela lei de Moisés, obrigados a entregar dízimo. Depois nós vamos entrar nas questões da lei de Moisés, questão do Antigo Testamento, e tem outros textos aqui do Novo Testamento. E aí, eu já vi pessoas questionando, mas a Bíblia diz lá, Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, meu irmão, se você está pensando que Jesus está falando isso aqui a respeito de entregar dízimo, você está enganado. Você não entendeu o texto. Leia o texto várias vezes e busque a orientação, o discernimento de Cristo, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Porque aqui Jesus, quando falou de dar a César o que é de César, que é Mateus 22, 21, se não me falha a memória, quando Jesus fala, dá a César o que é de César, o que ele está dizendo ali? Porque todo imperador, todo rei, ele queria ter honra. Ele queria ser exaltado também. E Jesus falou, o que vocês veem nessa moeda, nesse dinheiro? Ah, a esfinge, ou um desenho aqui a foto, aqui alguma coisa aqui do imperador. Então, a César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo com isso? O dinheiro, o imposto, você dá a César. Mas a honra e a glória é de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, Deus não precisa de dinheiro. Eu pergunto a você, Deus precisa de dinheiro? Aliás, tudo que existe na terra já é de Deus. Nós é que precisamos de dinheiro, não é Deus não. Deus não precisa do teu dinheiro, nem do meu dinheiro. Nós é que precisamos. Então, por isso Jesus está falando aqui, dá a César que precisa de dinheiro, mas a honra, não, a honra vocês dão a Deus, que a honra é de Deus. Então, dá a César que é de César, e a honra, que é de Deus, o que é de Deus, dá a Deus. Não é dinheiro. Como eu já disse, repito, Deus não precisa de dinheiro. Nós é que precisamos de dinheiro. Agora, da maneira correta. Para que essa hipocrisia, ficar forçando as pessoas a dar o dinheiro para a igreja? Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é injustiça, é falta de fé, é falta de misericórdia. Porque se é obra de Deus, por que você tem que obrigar as pessoas a dar o dinheiro na igreja? Me diz aí, por que você tem que ficar forçando, usando textos isolados? Não faz uma exegese do texto antes de aplicar o texto. Faça uma exegese do texto.
Ah, porque é difícil de fazer, né? Claro que é difícil, porque você precisa conhecer a língua original, você precisa conhecer a cultura, você precisa conhecer os costumes, você precisa conhecer a questão da política, a questão da economia da época, a questão da religiosidade da época, precisa conhecer tudo isso, né? Requer tempo também, mas é necessário. Não fico falando um monte de besteira aí. Inclusive usando Malaquias 3:10 de forma errada para pressionar as pessoas, ter se isolado. Por que não faz um estudo desde Gênesis para cá? Como foi surgir o dízimo, certo? Então temos que ter muito cuidado com isso aí. Mateus 23, acho que nós já lemos. Deixa eu conferir que Jesus falou sobre o dízimo. A única menção dele foi quando ele falou com os fariseus. Eu já li ou não? Mateus, no outro estudo. Deixa eu ver aqui, Mateus 23, acho que eu li sim. Mas deixa eu conferir aqui. Que diz aqui, ai de vós escribas, fariseus, eu já li também, já li sim. Mas tem de Lucas 11, deixa eu conferir aqui, Lucas 11:42, deixa eu ver se é isso mesmo, Lucas 11:42, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, é o mesmo assunto, a mesma questão. Do arrude, toda hortaliça, desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer essas coisas, mas não mentir. Então vocês deveriam fazer o dízimo, como diz, está falando de vocês, deveriam entregar o dízimo, mas não mentir aquilo que é mais importante, que é o amor e a justiça de Deus. Aqui temos outro texto que nós vamos ler aqui, onde fala sobre, deixa eu ver o Lucas 18 aqui, para ver o que está escrito lá, 18, Lucas 18:12, deixa eu ver se está falando alguma coisa sobre, de fato, o dízimo aqui. Que eu falei sobre, no outro estudo, eu falei sobre a questão dos religiosos da época lá, e o publicano, né? Está dizendo assim, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, aqui está falando do fariseu, né, que é do religioso, né, que cobrava o dízimo, que dava o dízimo de tudo. Mas o publicano, estando em pé, longe, não estava nem ainda a levantar os olhos ao céu e batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, aqui, o dízimo que ele estava entregando não estava valendo nada diante de Deus. O outro publicano que não entregava dízimos foi justificado e ele não, porque é a humildade. Então muitas pessoas entregam o dízimo para se exaltar, e aqueles que cobram também estão cobrando para se aproveitar, certo? Cobrando da forma que cobram. Não estou dizendo que é errado em receber o dízimo, mas é a forma como fazem é que está errado. Hebreus capítulo 7 está falando de dízimo, é que está falando de Abraão e também dos levitas. Como está falando de Abraão aqui, eu quero encerrar mais esse estudo, mais essa parte, segunda parte do estudo, que no próximo vamos entrar, aí vamos iniciar lá desde Gênesis, que está falando de Abraão. Então aqui Hebreus está fazendo uma menção sobre Abraão e sobre os levitas. Então nós vamos começar o nosso próximo estudo lá de Gênesis, certo? Então por hoje, por agora, por esse estudo, vamos parar por aqui, segunda parte, e da próxima vem a terceira parte, que vamos entrar na questão lá de Abraão, e também vamos falar sobre a questão de Malaquias. Vamos começar lá de Gênesis para cá, mas eu vou comentar também depois do capítulo 7 de Hebreus aqui, tá bom? Então meu abraço, que abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dá um joinha também, certo? Deus abençoe. E nosso próximo estudo será a terceira parte do estudo sobre o dízimo, e vamos iniciar por Hebreus capítulo 7, mas vamos mencionar o Hebreus capítulo 7 e vamos lá para Gênesis, porque é uma referência daqui, tá bom? Meu abraço a todos vocês e até o próximo estudo, em nome de Jesus.